Essa é top 2 piores coisas que aconteceram com o Silvio Santos esse ano. Não sei exatamente a ordem. O Kitsune dessa semana é Silvio! Esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores. Você pode colaborar no financiamento coletivo do Kitsune da semana no Catarse. O link tá na descrição deste vídeo. Mano, esse filme é tão confuso que é até difícil pra eu me organizar pra saber o que eu tenho que falar. Tipo, qual a ordem das coisas pra eu falar nesse filme. Vamos começar pelo básico. Silvio é um filme dirigido por Marcelo Antunes, que eu nunca vi nenhum filme dele, mas aí também é um problema meu, porque eu assisto pouco filme nacional, tenho que ver mais. Por outro lado, alguns dos sucessos dele são, por exemplo, Polícia Federal, A Lei é para Todos. Então eu já não assistiria de qualquer forma. Protagonizado por Rodrigo Faro, que é uma escolha, né? É uma escolha. Saiu agora, saiu na semana do 11 de setembro de 2024. Inclusive, por coincidência, na mesma sessão que eu fui ver, estava o Fábio, que é do blog Mais de 8.000 e também do Coisas de TV. Tem um vídeo do Coisas de TV sobre o filme do Silvio Santos, ele assistiu comigo, do meu lado, e eu não vi o vídeo dele ainda, mas o meu filho viu e disse que é muito bom. Isso foi mais Silvio Santos do que o filme inteiro! Mas enfim, assistam o vídeo do Fábio no Coisas de TV. E foi interessante ter o Fábio ali do lado, porque ele conhece a história do Silvio Santos. E ele me deu uma trivia, enquanto a gente assistia, que o sequestro do Silvio Santos aconteceu uma semana depois do 11 de setembro. Foi no mês de setembro de 2001. Então, fica aí a informação pra você, né? The more you know. Esse é um filme que fala sobre o sequestro do Silvio Santos. E junto desse sequestro, ele conta a história do Silvio Santos. Quando eu vi o trailer, eu pensei, tá, o Rodrigo Faro está absolutamente horrível no papel do Silvio Santos, mas um filme completamente focado na operação do sequestro do Silvio Santos é uma ideia. É uma ideia que pode dar certo. E aí, um pouco antes de eu assistir esse filme, que ainda bem foi lançado no exato mesmo dia do início da Semana do Cinema, onde os preços são promocionais, e eu só paguei R$12 nesse ingresso. Eu fiz questão de comprar na bilheteria e não pela internet pra não pagar taxa a mais. Não ia pagar R$13,57, eu ia pagar 12 nesse filme. Nenhum centavo a mais. Mas um pouco antes do lançamento desse filme, eu vi uma manchete de uma crítica que eu não li, porque eu não queria spoiler nem nada. Spoiler da vida do Silvio Santos é foda, mas enfim. Não que eu seja um conhecedor da história do Silvio Santos, mas a gente conhece o Silvio Santos. Mas eu não queria saber como era o filme. Mas eu vi a manchete. E a manchete dizia: Silvio transforma a vida do Silvio Santos em uma série de esquetes ou episódios, eu acho, insossos. Aí eu, não, peraí. Então a vida dele vai ser contada em episódiozinhos? No meio do sequestro? E sim, é exatamente isso que acontece nesse filme. A vida do Silvio Santos é contada em pequenos episódiozinhos, em flashback, no meio do sequestro. É assim que esse filme funciona. Deixa eu pegar minha pauta, Vênus. Se você está apenas ouvindo isso no Spotify, você está perdendo a minha gata Vênus, que realmente na hora que eu vou gravar, é a hora preferida para ela ficar em cima da minha pauta ou em cima do meu teclado. A gente tem que começar pelo elefante na sala, que é Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro não é a pior coisa desse filme, e ele não é a pior representação de uma figura histórica nesse filme. Porque esse prêmio vai para o Geraldo Alckmin. Porque o Alckmin aparece no filme. Porque o Silvio Santos liga pro governador e tal. Covas tinha acabado de morrer. Mais uma trivia que o Fábio me contou enquanto a gente assistiu o filme. E aí tem um ator pra fazer o Alckmin. E esse ator, ele fez questão de não tentar fazer o Geraldo Alckmin. É até admirável. Porque o Rodrigo Faro, ele tenta, uma vez a cada 40 minutos, fazer o Silvio Santos. Esse cara do Alckmin é só um ator careca. E eu acho que é até melhor, de certa forma. Porque senão ia virar imitação, e aí se é pra fazer imitação, coloca o Adnet.
pra fazer o Alckmin, que o Adnet fazia um Alckmin muito engraçado. Mas se você não vai fazer isso, então não faz nada, sabe? Só coloca um cara e chama... Será que eles chamam o Alckmin de Geraldo Alckmin, governador Geraldo Alckmin, ao longo do filme? Eu estou aqui em dúvida se eles falam o nome em voz alta. Se eles nem falam o nome em voz alta, então foda-se, é o governador de São Paulo, entre aspas, né? Mas voltando ao Rodrigo Faro, que é o que interessa de verdade, é meio inacreditável a escolha do Rodrigo Faro. Eu não vi a série do Star Plus, O Rei da TV. Inclusive, mais uma trivia que o Fábio me contou é que o mesmo ator que faz o sequestrador do Silvio Santos, ele fez nas duas coisas, né? Ele fez o sequestrador no Rei da TV, que é a série do Star Plus, que agora deve estar no Disney Plus, né? E no filme Silvio, agora que saiu. Então o cara conseguiu esse trampo. Me lembrou que teve um cara que fez o papel do Charles Manson em duas produções diferentes no mesmo ano. Acho que o cara fez o Charles Manson no Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, e no Mindhunter, a série da Netflix, que é do Fincher, né? Eu não vi essa série. Preciso falar mais de séries aqui no podcast. Vai ter mais uma promessa vazia do Kitsune da semana. Eu não vi o Rei da TV. Eu não sei o quanto o Rei da TV é melhor do que esse filme do Silvio Santos. Eu não sei o quanto o ator, que eu não sei o nome, que fez o Silvio Santos no Rei da TV, é melhor do que o Rodrigo Faro nesse filme Silvio. Eu sei que ele é melhor, porque é difícil ser pior. O foda, e eu entendo o dilema, o foda é que é um dilema muito parecido com o que eu acabei de falar do Geraldo Alckmin. Você pode acabar caindo na imitação. Porque o Silvio Santos, ele é uma figura muito icônica e muito única. O jeito de falar do Silvio Santos é um jeito meio único. Todo imitador, toda pessoa que se pretende imitar vozes, precisa ter um Silvio Santos no seu repertório, no seu catálogo ali de imitações. Tipo, eu faço um oi, vem pra cá, e é só isso que eu sei fazer. Eu não sou um bom imitador. Eu tinha que saber o quê? Silvio Santos e Pato Donald, pra começar. Pra começar, Silvio Santos e Pato Donald. E eu não sei fazer o Pato Donald, e eu sei fazer duas frases do Silvio Santos ruins. Mas quando você faz uma imitação do Silvio Santos, de certa forma você tá automaticamente fazendo comédia. Não tem jeito. Infelizmente, eu peço desculpas para os meus ouvintes e assistidores, espectadores de Portugal. Eu sei que tem pessoas de Portugal que me ouvem, e abraço para vocês de Portugal que me ouvem, mas eu preciso contar isso pra vocês, preciso dar essa notícia pra vocês. Talvez seja a mesma coisa do ponto de vista de vocês, ao contrário, né? Mas pra gente, quando você faz uma voz de português, você está automaticamente fazendo uma piada. É meio inevitável. Eu não sei fazer português, inclusive, eu não sei imitar português. Mas quem sabe fazer português sempre usa pra fazer piada, pra fazer uma cena de comédia, pra fazer uma sketch de comédia. É inevitável. O Silvio Santos é uma figura desse jeito. Você vai fazer comédia. E esse filme se leva muito a sério. Mas assim, muito a sério. Então, o Faro não podia ser Silvio Santos. Ele não podia brincar. É estranho, porque esse filme não é só sobre o sequestro. Se você fosse fazer só sobre o sequestro, de fato, pô, se eu for fazer voz de Silvio Santos no meio do sequestro, vai parecer que eu tô brincando com essa cena, vai cortar a tensão e precisa ser tenso e tudo mais. Mas tem flashbacks. Tem. Eu garanto pra vocês, tem uma coisa que tem nesse filme, é flashback. Então, seria a chance de ele ser o Silvio Santos na televisão. E o Rodrigo Faro, como o Silvio Santos na televisão, nos flashbacks, é tipo 2 flashes muito rápidos. Umas 2 ou 3 vezes no máximo, em que ele aparece ali por alguns segundos. Sendo o Silvio Santos falando, tempo, maestro, tempo. E é muito rápido. Ao longo dos flashbacks, o Silvio Santos é vivido por outros 2 atores. Que tem o Silvio Santos criança e o Silvio Santos começo de carreira. O começo do Baú da Felicidade, o começo dele apresentando na televisão, o começo dele tentando criar o SBT, tentando conseguir a concessão do SBT junto do governo e tal. É outro ator. Se de repente ele... Apesar que tem o Silvio Santos mais velho já com o SBT, só que em família, porque ele quer contar nesses flashbacks uma parte da relação dele com a família. Então você tem o Rodrigo Faro como Silvio Santos só nas coisas sérias. Só nas coisas sérias. Então o Rodrigo Faro não brinca com o personagem. Ele nunca brinca, ele nunca se diverte. Ele tem um espaço, uma janela muito pequena pra ele ser o Silvio Santos que a gente conhece.
O resto do tempo ele é o Silvio Santos durante o sequestro. E como esse filme também quer mostrar o Silvio Santos como pessoa, e como, principalmente, essa é a tese principal do filme, Silvio Santos é uma boa pessoa, então ele não pode ser caricato, ele tem que ser normal. E aí você não tem o Silvio Santos que a gente conhece. O Rodrigo Faro ele pegou uma mania ao longo do filme, que é, toda vez que ele fala, ele começa a fala desse jeito e termina pra baixo. Então, toda hora, ele vai fazer algum discurso. E esse discurso é um discurso emocionante e ele termina desse jeito pra fazer você entender que é muito sério. E é só isso. Esse é o Silvio Santos Rodrigo Faro. Por 2 horas. É inacreditavelmente ruim e entediante. É péssimo. A maquiagem não sustenta, a peruca não sustenta. No fim do filme tem uns closes que, sei lá, me dá a impressão que o filme foi realmente gravado em 2 horas, em tempo real. Que a maquiagem já não está aguentando. Você vê a maquiagem, a definição muito alta da tela, e você vê a maquiagem derretendo no Rodrigo Faro. Eu acredito, eu não sei porque esse foi uma coisa que me pegou muito forte nesse filme. Tem muito close da mão. E eu não sei se aquela é a mão do Rodrigo Faro. Porque tem que ter uma mão de velho. E talvez o Rodrigo Faro não tenha a mão de velho ainda. E eu acho que deve ter um dublê de mão do Silvio Santos. Isso não é importante nem um pouco, mas eu fiquei olhando. Cara, isso é um dublê de mão, né? Essa não é a mão do Rodrigo Faro. Mas enfim. O principal aqui é que, Rodrigo Faro é tão ruim nesse filme quanto ele parecia no trailer. E 2, o Rodrigo Faro nunca é o Silvio Santos. O maior problema desse filme, no fim das contas, é que ele não tem o Silvio Santos. Ele nunca cria o Silvio Santos de verdade. Ao longo dos flashbacks, esses flashbacks são difusos, são estranhos, e eles nunca compõem exatamente por que o Silvio Santos é importante. Porque vai ser importante você saber o quanto ele é importante durante o sequestro. Porque você precisa que exista uma comoção pública ao redor dessa figura que é o Silvio Santos. Eu lembro, quando o Silvio Santos foi sequestrado, a gente acompanhava esse negócio na TV. A gente parou pra ver isso na TV. Eu estava lá, sabe? Era uma comoção pública. Mas, sei lá, que figura hoje causaria isso? São poucas as figuras que causariam isso. Se a Xuxa fosse sequestrada, tivesse mantida refém por 5, 6 horas, seria uma comoção pública, sabe? O Silvio Santos era gigantesco nessa época. Depois, a figura dele foi um pouco se enfraquecendo. Ele foi ficando mais velho e mais doente. Ficou aparecendo menos na televisão, enfim. E recentemente ele morreu. Inclusive, a primeira coisa que aparece nesse filme é um in memoriam. Obviamente que eles iam homenagear o Silvio Santos. É horrível falar isso, mas eu tenho a mais absoluta certeza que o pessoal do marketing adorou que o Silvio Santos morreu, porque não tem melhor marketing para as pessoas irem assistir esse filme, melhor timing para isso acontecer do que a morte dele para assistir. Porque se o Silvio Santos estivesse vivo ainda, ninguém ia prestar atenção na existência desse filme. Agora, um pouco mais de pessoas prestam atenção na existência desse filme. Eu fui assistir o filme, no dia da estreia, 2, com preço promocional de R$12. A minha sessão tinha 8 pessoas. Dessas 8, 3 estavam lá a trabalho. Eu, para esse podcast, o Fábio, pro vídeo do Coisas de TV, e o Roberto Sadowski, crítico de cinema. Eu identifiquei ele entrando assim, ele sentou na fileira da frente, um pouco na minha frente. Ou seja, apenas 5 pessoas foram lá porque queriam ver esse filme. Das 5 pessoas restantes na sala, 2 foram embora antes da metade, tá? Esse é o nível desse filme. Mas o filme abre com um in memoriam, com a frase "Da vida não se leva a nada", que é do Silvio Santos, da musiquinha do Silvio Santos. "Vamos sorrir e cantar, lararará". E depois desse in memoriam, que fica muito tempo na tela, que eu pensei que, tipo, caramba, o projetor travou, né? Aparece o Rodrigo Faro, de Silvio Santos, num fundo preto. Olhando, quebrando a quarta parede, diretamente olhando pra gente. E fazendo um péssimo Silvio Santos. Porque nem nessa cena, que é, acredito eu, uma reprodução de uma declaração pública do Silvio Santos na televisão depois do sequestro,
que é ele falando: vocês devem estar esperando que eu diga alguma coisa, que eu fale sobre isso. Só que assim, primeiro, nessa cena, que ele já tá fazendo o Silvio Santos na televisão, ele tinha que fazer a voz do Silvio Santos. Vocês devem estar esperando que eu fale alguma coisa. Sabe, qualquer coisa desse tipo. Ele não faz. E 2, é o Rodrigo Faro com a péssima atuação dele, num fundo preto, logo depois do In Memoriam. Logo depois do filme mostrar pra gente que o Silvio Santos acabou de morrer. E é o Silvio Santos num fundo preto, num limbo, falando: vocês devem estar esperando que eu fale alguma coisa sobre isso. E eu olhei e falei: peraí, eles regravaram e ele vai falar sobre a própria morte? É o filme falando pra gente que vocês devem estar esperando que eu fale sobre o fato de que eu morri? É o Silvio Santos no além? Falando comigo? Aí depois ele começa a falar do sequestro, eu entendi. Mas eu tomei um susto. É um jump scare muito estranho. Tem um efeito muito esquisito vindo só depois do In Memoriam. Mas enfim, eu desviei muito e eu acho que eu tava falando do fato de que esse filme não forma a figura do Silvio Santos. Vai ser importante que a gente entenda o tamanho do Silvio Santos. E como eu tava dizendo, eu estava lá e eu entendo a comoção. O Silvio Santos é uma figura muito grande. Então precisa ficar claro. É difícil que qualquer pessoa de outro país vá assistir esse filme. Então talvez o filme conte muito com o fato de que se você vai assistir o filme do Silvio Santos, você é brasileiro e sabe quem ele é. Mas pensando na narrativa interna desse filme, pensando no filme como filme, eu preciso que o filme estabeleça o tamanho da figura Silvio Santos. Não é estabelecido porque você tem os flashbacks, e os flashbacks contam a história dele antes do SBT, e aí depois da formação do SBT, você tem uns momentos dele em família com a morte da primeira esposa. E é isso. Você não vê ele formando o público, você não vê a reação do público em relação ao Silvio Santos. Você não tem essa história. Você não tem a dimensão, tipo, o filme não dramatiza o quanto, naquela época, em 2001, ele era uma figura importantíssima. Porque ele não tá preocupado exatamente com isso. Mas ele precisa disso em outros momentos-chave. Como, por exemplo, um momento extremamente, e essa é a palavra, não tem jeito, cringe, em que vai acontecer tipo uma insurreição no gabinete do governador de São Paulo, com todo mundo pedindo pro governador ir pessoalmente lá para acabar com esse sequestro, porque é o Silvio Santos, e nós somos fãs do Silvio Santos. Não tenho como saber. E o filme tá muito preocupado em criar a figura do Silvio Santos como uma pessoa comum. Então, sem a gente entender exatamente o quanto ele é uma figura pública importante, esse é o sequestro de um cara de classe média alta. E eu não digo milionário, eu não digo ricaço, porque o filme quer muito dizer pra gente que o Silvio Santos é gente como a gente. Então, parece realmente só o sequestro de um cara de classe média alta com uma casa grande. Não um milionário dono de um canal de televisão com uma mansão. É estranho isso. Então, a gente não tem essa figura. E não tem uma boa biografia do Silvio Santos. Qual é o centro desse filme? O centro desse filme é a relação do Silvio Santos com o sequestrador. É isso que Silvio, o filme, acredita que vai sustentar a narrativa. Eu não tenho críticas ao ator que faz o sequestrador, eu não gravei o nome do personagem, sinceramente, do personagem da vida real, né, do sequestrador. Ele faz o que pode com o péssimo texto desse filme. Tá ok. O problema realmente é o texto. Porque esse embate, tipo, boa parte do filme a gente passa com os dois numa cozinha. Os dois conversando numa mesma cozinha. E pra uma coisa assim acontecer, você tem que emular o nível de tensão de filmes como, por exemplo, aquele Por um Fio. Já viu Por um Fio? É um filme com o Colin Farrell. Ele atende uma ligação num orelhão daqueles de Nova York que fecham a portinha, só que é um cara com uma bomba, se eu não me engano, falando que ele vai explodir a bomba no meio de Manhattan se o cara não obedecer. Então o filme todo é no mesmo cenário, numa rua, o cara numa cabine fechada, a polícia em volta, porque a coisa toda acontece, e o cara conversando com o maluco do outro lado do telefone. E o filme sustenta, é um baita filme legal esse, um filme de tensão, de suspense, foda. E por que esse filme é interessante? Porque o diálogo é bom, o diálogo é rico. Você entende esses personagens através desse diálogo. Tem um outro filme que eu sempre recomendo, que é ótimo, chama Locke. L-O-C-K-E no final, não Locke, Locke, que é com o Tom Hardy
E qual é a história desse filme? Tom Hardy é um engenheiro e ele tá supervisionando a construção de um prédio e eles vão fazer a fundação do prédio, né? Soltar o cimento no prédio. E é uma das partes mais importantes do começo da construção do prédio. E ele não vai poder estar lá porque ele tem que ir pro nascimento do filho dele fora do casamento. Então, ele precisa... O filme todo se passa dentro do carro. Não muda. Eu acho que não tem nem flashback, porque o Por um Fio tem flashback. Esse Locke, ele é só uma câmera, talvez seja tipo 2 ângulos diferentes. Do Tom Hardy dirigindo um carro, falando, acho que com 3 pessoas no Viva Voz. O cara que ele vai mandar fazer a obra, a esposa dele pra contar que ele vai ter um filho fora do casamento, e a mulher que vai ter o filho dele fora do casamento. E são conversas muito tensas com todos eles. E é um filme riquíssimo. Ele tem 1h30 e é só a cara de um mesmo ator e 4 vozes diferentes. E é isso. E sustenta. Porque os diálogos são bons, sabe? Os diálogos são ricos. Esse filme do Locke, eu traduzi pra dublagem, muito tempo atrás. Eu fiz o texto de dublagem dele. Eu traduzi do zero, assim, do inglês e tal, pra ser dublado. E eu ficava maravilhado com o texto. Assim, era muito gostoso de traduzir, porque o texto era bom. Eu lembro que até um momento, ficou muito marcado pra mim, um momento que ele fala pro cara, a gente não vai construir um arranha-céu, a gente vai roubar o céu à força, um negócio assim. Como se ele estivesse ocupando o céu e agora o céu é nosso. Era muito bonito, assim, o texto. Então ele precisava disso. Silvio precisava disso. Precisava que esses personagens fossem interessantes e que o texto fosse interessante. O texto é repetitivo. Porque ele não consegue compor direito o personagem do sequestrador. E ele se recusa a compor direito o personagem do Silvio Santos. O Silvio Santos precisa ser uma pessoa boa. Então ele só lembra o passado e fala coisas positivas. Ajuda o sequestrador. Então, o Silvio Santos é um personagem altamente desinteressante ao longo de todo o filme. E o sequestrador, a gente não entende ele direito. Eu já vou chegar no sequestrador depois. Você não entende ele direito. Então eles ficam num loop de, o tempo todo, o sequestrador falar que ele não confia em ninguém, que não dá pra confiar em ninguém aqui, e que os caras querem me matar e eu não quero morrer, e pra falar pro Silvio que, porque você é um privilegiado. Parte do subtexto é, você é um privilegiado, você não me entende. E ele fala isso repetidas vezes. Enquanto o Silvio Santos fala, não, eu sou igual a você. Tanto é que tem um esforço desse filme pra... Quando o cara vai chamar o Silvio de Silvio, ele fala, Senor. Tá no trailer essa cena, é horrível. Senor. É Senor o meu nome. O Silvio Santos você deixa lá fora. E o cara continua ao longo do filme chamando ele de Senor. Pra gente ver, eu acho que é isso. Se você olhar alguma entrevista, eu tenho a mais absoluta certeza que o diretor, em algum momento, fala, a gente não queria só contar a história do Silvio. A gente queria contar a história do Senor. Eu tenho certeza que ele fala isso em algum momento. E o Senor fica falando, você precisa de ajuda. Você é uma pessoa boa. Eu sei que você tá aqui por causa de alguma coisa e tal. E eles ficam nesse loop. E é um loop tão forte que ele tem, literalmente, diálogo repetido. Porque o sequestrador, ele vai e volta. Ele se acalma e fala que tá tudo bem, até entrar em desespero. Aí ele se acalma, aí ele entra em desespero. Aí ele acredita no Silvio Santos, aí ele não acredita mais. E nos momentos que ele não acredita mais no Silvio Santos, ele fala 2 vezes. Tá achando que isso aqui é televisão? Isso aqui não é TV não. Tá achando que tem os seus colegas de trabalho? Que tem o Rock? Que tem o Liminha? Liminha não, ele fala o Rock, ele fala o... Acho que é o Rock. Eu esqueci agora. Alguma coisa assim. Não tem não, aqui não é televisão não. Aqui é realidade. Esse diálogo acontece 2 vezes. 2 vezes. Numa segunda vez, o Silvio Santos... Eu não acho... Eu nem lembro direito se é logo depois que isso acontece. Mas tem um momento em que o Silvio Santos mostra que o cara tá na televisão. Que um canal... Que muito provavelmente a Record, tem cara de Record, isso aí. Um cara foi na casa dele falar com os vizinhos e tudo mais durante o sequestro. Aí o Silvio fala, olha aqui, é televisão sim, você tá na TV. Agora você tá na TV. E aí ele fala que você tem que usar isso a seu favor e tal. Se de repente, no segundo diálogo, isso não acontece, veja bem, mas se de repente no segundo diálogo o cara falasse alguma coisa tipo, eu falei, aqui não é televisão não. Aí o Silvio fala, não, você tá errado. Aqui é televisão sim. E aí mostra a TV, pelo menos teria um motivo pra repetir. Mas é 2 vezes aleatórias. E o certo não era nem repetir na segunda vez. O certo era o Silvio Santos falar,
Você me disse que não é televisão? Mas olha aqui, ó. É televisão sim. Pra fazer uma ponte, a vez que o cara falou e essa que ele tá falando agora. Mas não, é só diálogo repetido mesmo. Ele passa de estados, ele vai e volta de estados entre confiança e desconfiança, e desespero e frieza. Ele vai passando desses estados e você não entende muito bem, porque não tem um processo, sabe? Não tem... Tudo bem, na vida real, é muito possível que essa situação fosse realmente cíclica. Mas com tanta coisa que esse filme faz, que com certeza não é a realidade, a gente não vai falar agora que não, mas isso aí com certeza era do jeito que era na realidade. Porque, assim, pelo amor de Deus, tem um momento que a família do Silvio Santos tá rezando o Pai Nosso. A família do Silvio Santos é toda evangélica, sabe? A não ser que, coloque nos comentários se a família do Silvio Santos converteu-se ao evangelismo, protestantismo, depois do sequestro. Eu acho que não, porque a filha dele já fala que nem uma pastora. Isso, inclusive, é uma brincadeira que o Silvio Santos faz depois da primeira fase do sequestro. É uma brincadeira que ele fala, vocês viram que a minha filha podia ser pastora? Que é um dos poucos momentos que o Rodrigo Faro fala como o Silvio Santos. Ela claramente era tipo uma pastora evangélica. Então o filme não está aí pra ser um retrato fiel da realidade. Então se já não é pra ser um retrato fiel da realidade, então que dramatize as coisas de maneira cinematográfica. E é muito pouco cinematográfico tudo o que acontece. Tanto no texto quanto na direção. A direção é uma direção de reconstituição do Você Decide. Pra falar de coisa velha, alguém aqui nos comentários lembra do Você Decide? Você Decide era um programa da Globo que tinha reconstituição de crime, se eu não me engano. E aí no final você decidia qual era o final da história. Acho que não era nem reconstituição de crime, era tipo histórias de crime, né? Mas era uma dramatização de crime baseada em fatos reais, muito ruim. É uma dramatização meio Telecurso 2000, assim. A direção desse filme, sabe? Então o que tem que ser tenso nunca fica tenso de verdade. E aí a comédia que acontece no filme é toda involuntária, porque a atuação deles é meio ridícula, sabe? E o texto não ajuda, como eu já falei. O texto é repetitivo, é cíclico. E é extremamente cafona. Extremamente cafona. E essa cafonice, ela vem muito do fato de que, como eu já falei, o intuito principal desse filme é criar a imagem do Senhor, uma pessoa como eu e você. É quebrar a imagem de que o Silvio Santos é um bilionário, ou era, né? Um bilionário, milionário, sei lá, literalmente dono de um canal de televisão. Ele não quer essa imagem. Então você tem as cenas do Silvio Santos, tipo, ele passando café pra família. As cenas da família são absolutamente constrangedoras, cara. É inacreditável. Porque você tem, num certo momento, uma festa do pijama com as filhas do Silvio Santos, que não ficou muito claro pra mim se todas aquelas meninas são as filhas do Silvio Santos, porque ele sempre fala minha filha número 3, minha filha número 4. Ele tem um monte de filha, eu sei, mas eu não sei se todas elas são, ou se tinha algumas amigas, porque era muita mulher, muita adolescente. E sabe quando você vê, sei lá, uma propaganda do Vic Vaporub e tem uma família de pijama na cama e tem, sei lá, a mãe passando Vic no peito do filho e eles fazem umas caras muito estereotipadas de família feliz? A melhor parte desse tipo de propaganda é que não tem som, tem narração por cima. Porque não tem muito o que você falar. A atuação das cenas da família me faz lembrar o tipo de coisa que a gente tem que fazer na dublagem pra encher linguiça em vozerio. O que é vozerio? Vozerio na dublagem é quando você tem, sei lá, uma cena num restaurante e você não pode deixar vazio de som, né? Não pode deixar silêncio, e também não pode deixar o som original, porque de repente dá pra ouvir alguma coisa em inglês, se o filme for americano. E tudo tem que estar em português, porque essa é a versão dublada do filme. Então você tem que gravar diálogo que tenha a ver com aquela cena, que vai ser deixado muito baixo. Caso alguém repare no diálogo, tem que estar em português. Então o diálogo tem que ser genérico. E aí o diretor, ele chega pra você, no vozerio, e fala, ó, é um restaurante. Então você faz aí, dura mais ou menos uns 20 segundos, faz aí diálogo de restaurante, beleza? Quando você tá sozinho, é mais constrangedor ainda. Porque você tem que fazer tipo... Ah, obrigado pelo... Eu queria um café, por favor, e um croissant.
Obrigado. Não, pode mandar a conta. E você tem que ficar falando coisas genéricas. Não pode deixar muito vazio e não pode fazer... Às vezes você faz uma conversa com você mesmo. Então você faz tipo, eu quero um café, por favor. Ah, sim, o café você quer um expresso ou um americano? Eu quero um expresso, obrigado. Então você vai enchendo linguiça. Os diálogos na cena de família do Silvio Santos parece essa encheção de linguiça. Elas estão olhando fotos e fazem, nossa, eu adorei aqui, a sua roupa tá tão bonita. É tão constrangedor e falso. E é muito feito pra mostrar, olha como essa família é feliz e não tem nenhum conflito. Tem um conflito, que é o conflito do Silvio Santos, que é o fantasma da filha Cíntia, que ele deixou para trás e não fala com ela há muito tempo. Tirando isso, essa família é feliz e perfeita, não tem nenhum conflito. Então você tem o Silvio Santos passando o café para a família de manhã e a filha dele chega, dá um abraço no pai e olha pro pai com uma cara feliz. Sabe? É tão falso. Mas é isso que o filme é. É isso que o filme quer fazer. E para isso, ele usa o sequestrador e é até meio covarde quando você para pra pensar. Porque o filme tá usando o sequestrador, que é um cara qualquer. E a gente não entende a motivação desse sequestro, então eu não sei se ele fez isso porque ele é um arrombado ou se ele fez isso porque ele tava num momento de desespero de dinheiro. Se ele queria sequestrar uma pessoa rica e aí acabou sequestrando a filha do Silvio Santos e aí ele se fudeu, porque tomou uma proporção muito maior. Isso nunca fica claro nesse filme. Você vai ter que ter outras fontes pra saber isso aí. Nesse filme, e eu não conheço a história do Silvio Santos, então eu não sei, nesse filme não fica claro. Então ele usa esse cara qualquer pra esse cara vir com o nosso ponto de vista de espectador. Que é, você aí é o Silvio Santos da televisão, ricaço, não sei o quê, você nunca vai entender o meu ponto de vista, nunca vai entender como é a minha vida. E aí ele faz o Silvio Santos, e o filme claramente toma o partido do Silvio Santos, pro Silvio Santos falar, não, eu sou o Cenoura, eu sou uma pessoa como você, nós somos iguais. Então essa é a tese principal desse filme. Só que esse filme é tão confuso que nem isso ele consegue falar direito. Porque a lógica visual do filme é muito esquisita. Eu não sei se o diretor, na hora da edição, foi querer dar um estilo pro filme, foi querer fazer uma lógica visual que lembrasse televisão. Que quando você pega nos créditos, os créditos finais são com um chuviscado de televisão e dá umas falhas. Então, existe um pouco de lógica visual de televisão no começo, sintonia ruim e tudo mais. Só que ele usa essa lógica e ele esquece que dependendo da forma como você mostra isso, como você... Dependendo do efeito Kuleshov que você vai evocar, né, o efeito de a imagem que vem antes e a imagem que vem depois vão criar a sua impressão, às vezes Silvio parece um filme de terror. É muito esquisito. Antes disso, obviamente que você tem a ponte para o flashback. E quando eu falo que ele parece um filme de terror, isso está completamente, diretamente atrelado aos flashbacks. E são vários. Ele precisa fazer com que esse filme conte a história do Silvio Santos. Ele quer as duas coisas. Ele quer a história do sequestro e a história do Silvio Santos. É muito confuso. É muito estranho. Não tem por que você fazer isso. Você podia contar só a história do sequestro ou só a história do Silvio Santos. Por que não fazer um filme linear? Só um filme linear. A história do Silvio Santos não é interessante o suficiente para isso? Mas a história do sequestro é muito interessante. Mas se você coloca a vida dele no meio, é muito estranho. Ele não soube equilibrar isso. O filme precisa evocar esses flashbacks. E todos os flashbacks são, em tese, diegéticos. Ou seja, eles estão acontecendo em cena. Não literalmente, não tem uma TVzinha, não tem uma visão mágica, mas é o Silvio Santos contando pro cara. Ele meio que desiste disso no meio, mas os primeiros flashbacks, pelo menos de memória aqui, eu ia falar, corrija-me se eu estiver errado, mas eu duvido que qualquer pessoa ouvindo ou assistindo isso vai assistir o filme do Silvio Santos. Mas, de memória, nos primeiros flashbacks, o Silvio fala com o cara, ele dá a ponte pro flashback e vai narrando o flashback, e o sequestrador conversa com ele, então tem uma narração em off do sequestrador conversando com o cara. Tipo, esse Manuel aí que você fala é tipo um pai pra você, né? É verdade, ele era um pai para mim. Em narração em off. Eu acho que o filme esquece isso no meio. Os últimos flashbacks não tem mais a voz do cara. Mas em tese,
todas as vezes que tem um flashback, é o Silvio Santos contando. O que é uma coisa meio maluca, porque você tem que acreditar que o sequestrador, que na cena anterior tava andando em círculos, suando, com dor por causa de um tiro que ele levou na perna, muito nervoso, com uma arma, às vezes ele tenta se matar uma ou duas vezes ao longo da cena do longo período da cozinha. Esse cara que tava muito nervoso, pouquíssimo tempo atrás, ele vai parar, sentar numa cadeira e falar: pô, conta essa história aí do Manuel da Nóbrega. Como é que é o negócio? Você começou na rádio? Como é que você escolheu esse nome Silvio Santos? E a narração em off do sequestrador, quando ele tá conversando com o Silvio Santos, é como se eles estivessem sentados num banco de praça. Ele não tá nervoso, sabe? Ele não tem na voz dele nada que demonstre que tem um sequestro em andamento. Ele tá realmente conversando. Como é que é o negócio aí? Esse seu Manuel da Nóbrega parece um cara legal, hein? Sabe? É muito esquisito. E mais esquisito ainda é como os flashbacks são evocados. Eles são evocados da maneira mais não orgânica possível. Por exemplo, tem uma vez que é mais ou menos assim o diálogo. Ele fala que ele tem que negociar, você tem que negociar. Ele fala: não vou negociar com a polícia porra nenhuma. Não tem palavrão no filme, mas enfim. Eu não vou negociar com a polícia coisa nenhuma, eles querem me matar. E ele fala: não sei negociar não. Alguma coisa do tipo. Aí o Silvio Santos fala: sabe, eu sempre fui um ótimo negociador. Mas sabe quem não era um bom negociador? Manuel de Nóbrega. Flashback. E aí tem a história do começo do Baú da Felicidade. Tem uma hora que o negociador da polícia militar tá atrás da porta e eles fazem uma exigência do tipo: eu quero o governador aqui e tal. Sem o governador a gente não sai, eu quero garantia de que ele vai ficar bem, que o meu sequestrador vai ficar bem, porque ele tá tentando ajudar o cara e tal. E aí o sequestrador fala: tá bom, a gente vai tentar, mas a gente precisa de tempo. E aí o Silvio Santos fala: ninguém é o senhor do tempo. E aí tem um corte e tem o Silvio Santos falando: tempo, maestro, tempo! E aí mostra ele tentando iniciar o canal do SBT. É assim. É esquisitíssimo. As pontes são, tipo, todas muito esquisitas. E não ajuda o fato de que essas pontes, elas são feitas com esses efeitos de sépia ou preto e branco, e falhado, e flashes. Então, sempre parece, além do fato de ter os flashbacks do Silvio Santos saindo de uma porta e olhando para duas adolescentes chorando. E esses flashes, eles aparecem na cabeça do Silvio Santos, assim. Parece que o Silvio Santos, ele é o Jason Bourne, no Identidade Bourne. Ele tem flashes de memória, mas ele não sabe quem ele é. E tem esses flashes e é tipo uma história de terror. Parece que o Silvio Santos matou uma pessoa, na maneira como o flashback é feito. E esses flashes, assim, pra ir pro flashback, esses efeitos visuais, eles acabam dando uma conotação de que você vai pra uma cena de morte, de sequestro, de alguma coisa muito grave. Às vezes consegue fazer uma transição mais ou menos ok. É sempre muito estranho, porque você passa do momento do sequestro pra uma musiquinha de novela das 6, novela de época das 6. Sabe aquele sambinha com cavaquinho e flauta? Sabe, imagina a trilha sonora de O Cravo e a Rosa. Então você passa da cozinha do Silvio Santos, o cara com uma arma apontando pro Silvio Santos, o Silvio Santos faz uma ponte esquisita, tipo, no começo eu também não tinha nada, eu sou uma pessoa igual a você, eu batalhei muito. E aí corta, tá o Silvio Santos de camelô e uma musiquinha do Cravo e a Rosa, num tom sépia, numa montagem de época. Então o choque já é muito estranho pra começo de conversa. Mas tem alguns momentos que ou fazem o Silvio Santos parecer um psicopata, ou um mulherengo bêbado, ou um mafioso. O que é tem umas cenas do Silvio Santos, tipo, fumando e bebendo com os caras num bar e olhando pra uma mulher assim na outra mesa, porque o ator que faz o Silvio Santos de meia idade, o Silvio Santos dos 30, 35 ou 40 anos, é muito bonito. Então é o Silvio Santos galã. E tem todo um bagulho do começo da carreira dele que ele escondia estar casado porque ele acreditava que as mulheres que assistem ele na TV precisam querer casar com ele pra comprar os produtos dele. Então ele não podia ser casado. Ele tinha que parecer solteiro e disponível e galã. Então ele é meio galanteador. Então quando você tem esse cara alto, ombro largo, bonitão,
sentado num bar de época, meio noir, numa luz lusco-fusco, fumando, copo de uísque, olhando pra uma mulher e dando uma piscadinha pra mulher na outra mesa, parece um mafioso, rodeado de mafiosos. Só que, na cena seguinte, a gente já tem o Cenoura Bravanel, senhorzinho muito bondoso, fritando um bife pro cara na própria cozinha, sabe? A imagem do Silvio Santos é muito difusa. A única imagem que não cria é do Silvio Santos da televisão. Não cria. Cria um monte de coisa. Ele tem até cenas que são aquela lógica de biografia de músico. Vocês assistiram o tenebroso, pra mim pelo menos, tenebroso Elvis, do Baz Luhrmann? Foi ano passado, retrasado, sei lá. Um filme esquisitíssimo pra começo de conversa, mas ele tem muito daquela coisa de filme de músico, que nunca tem que mostrar o processo criativo como um processo. Sempre tem que ser uma inspiração divina. Então, quando o Elvis ia inventar uma música, é como se ele tivesse sido possuído. E aí ele canta aquela música na cabeça dele na hora, e oh meu Deus, ele é um gênio! Porque tem que mostrar, já que você tá mostrando a biografia dessa pessoa, tem que justificar a biografia existir. Então, uma das justificativas é, esse cara é um gênio. E o Silvio Santos tem um momento desse que é absolutamente constrangedor. Porque o Baú da Felicidade, ele é um bagulho de carnê que as pessoas pagavam ao longo do ano, 12 parcelas, e no fim eles ganhavam literalmente um baú com coisas. Então, sei lá, você não tem dinheiro pra comprar uma boneca pra sua filha no Natal, então você começa a pagar, é como se você estivesse pagando a prestação, né? Mas você começa a pagar antes de ter o produto. E aí eu acho que o cara, o Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, ele virou a cara do Baú da Felicidade, que não foi inventado por ele, mas o cara que inventou o baú meio que ia dar calote em todo mundo. E tava todo mundo na porta da sede do Baú da Felicidade, querendo o dinheiro de volta ou o baú. E eu acho que ele não tinha produto suficiente pra todo mundo, alguma coisa assim. E aí o Silvio Santos resolve essa situação com lábia, que é uma das coisas que o filme quer fazer a gente acreditar, que o Silvio Santos é um grande negociador e que tem muita lábia, mas ele não dramatiza isso. Ele quer fazer parecer que o Silvio Santos resolveu a situação do sequestro, sendo que a única coisa que o Silvio Santos faz de concreto ao longo do sequestro é dizer que o Geraldo Alckmin tem que aparecer. Só. Mas enfim, ele chega nas pessoas e fala, não, gente, olha, eu sou o Silvio Santos. Eu também, meu nome é Silvio Santos, eu sou uma pessoa comum, igual a você. Nós somos pessoas iguais, eu sou trabalhador também. A gente vai fazer nota promissória pra vocês, porque vai ser tudo correto, vai ser devolvido, não se preocupem. Porque eu sei que vocês precisam do dinheiro. E quem não quer dinheiro? Não é mesmo? Aliás, quem quer dinheiro? E todo mundo, eu! E ele, quem quer dinheiro? A cena é surreal. Surreal de horrível. Essa cena da invenção do quem quer dinheiro, dele contendo uma turba raivosa que queria o seu dinheiro de volta. Isso é a típica história. É muito possível que você encontre isso em alguma biografia. Isso é a típica história de criação de lenda. Quando o Silvio Santos deve ter contado essa história várias vezes para as pessoas e a história ficou. É muito claramente inventado. Não dá. Essa cena é horrorosa. Mas esse é um dos objetivos desse filme. Recriar novamente a lenda do Silvio Santos como esse cara comum. Ah, ele começou como camelô e tudo mais. Mas uma das coisas principais é a questão da família. E isso é uma das partes mais esquisitas desse filme, porque esse é um dos temas muito fortes. Família é um tema muito forte. Ele coloca isso como conflito central, porque ele coloca a questão da filha, que o Silvio Santos não vê a filha há muito tempo. E a filha do primeiro casamento, o casamento que ele escondeu por muito tempo e tudo mais. Então você tem essa questão. E aí você tem a questão da família dele, né, das cenas que eu falei que parece comercial de Vic Vaporub, infelizmente com um som, pra mostrar que é uma família feliz. Então, boa parte do tema desse filme é mostrar que o Silvio Santos valoriza a família e que o único conflito dele é falar novamente, reatar a relação com a filha com quem ele não fala. Então é o único conflito dele. Só que como esse filme tenta traçar paralelos com o sequestrador, ao mesmo tempo que ele não quer criar o personagem do sequestrador de fato, porque ele não está interessado no sequestrador, ele de vez em quando menciona a família do sequestrador pro sequestrador falar que a família dele é boa. E só. É muito estranho.
E como a gente só viu, tipo, aquelas cenas muito falsas da família do Silvio Santos tomando um café da manhã, e todos os flashbacks, eles são... É por isso que eu falo que esse filme é um filme confuso. Porque ele não se ajuda, ele se contradiz o tempo todo. Você não viu direito a relação do Silvio Santos com a família dele agora, certo? Você só sabe que eles são uma família feliz. E que ele não vê uma das filhas há muito tempo. Os flashbacks, eles são focados ou na carreira do Silvio Santos, ou numa relação ruim dele com a família anterior. De ele ser negligente com a, acredito eu, tuberculose da esposa anterior. Então, não dá pra você comprar que família é um valor. Dá pra você comprar que família é um conflito, de certa forma. E é um conflito, claramente, que será resolvido, porque o Silvio Santos é muito bom. E ele quer rever a filha. Então, e a filha dele aparece, adulta, no meio do filme, no meio do sequestro. Então, não existe nenhuma outra possibilidade que não ele reatar essa relação com a filha. Então, nem como conflito serve e como valor você não compra. Porque ou você não acredita na parte feliz, ou se você acreditar, você vai ser vai ficar contraditório com a parte da família triste. Então ele é todo muito confuso nesse sentido. E mesmo assim, não tem como contrastar o Silvio Santos com o sequestrador, porque o filme não quer criar o sequestrador. Não de verdade. E é aí que a gente entra num dos aspectos mais fascinantes desse filme pra mim, que é o sequestrador. Eu falei pra vocês que o filme começa com o Silvio Santos num limbo, falando diretamente para o público. Porque esse filme, ele se pretende, de certa forma, também meio artístico. Então ele não é só um filme direto de uma história linear com flashbacks. Ele também quebra a quarta parede um pouco. Ele também tem representações visuais oníricas fora da realidade. Ele quer contar a história também através de imagens fora do texto e tudo mais. E essa parte é muito esquisita, porque a gente não entende direito o sequestrador. A gente não entende a motivação dele. Tem uma cena dele, o que acontece? Ele sequestra a filha do Silvio Santos e depois ele foge, depois de a filha do Silvio Santos conseguir negociar com ele ali, e ele foge, só que ele volta. Isso, inclusive, de acordo com o Fábio, é uma história real. De fato, ele volta no dia seguinte pra casa do Silvio Santos, pula um muro e é uma equipe de televisão que vê. E é por isso que todo mundo sabe que o Silvio Santos tá sendo sequestrado. Depois de a filha dele ter sido sequestrada. E aí, entre um sequestro e outro, tem uma cena dele num hotel, que é quando ele conseguiu fugir e pegou um quarto de hotel e ele tava com o dinheiro e ele fica tipo, eu tenho dinheiro pra caralho, não sei o quê. Então, é um momento em que ele não é simpático. Nos outros momentos, ele é simpático. A gente não entende muito bem o que a gente tem que sentir por ele. 99% do tempo é simpatia, mas tem aquele momento que ele é meio arrombado, então quem ele é? E não tem como você entender qual é a personalidade de verdade dele, porque a gente não conhece a motivação, a gente não conhece o antes dele, a gente só conhece ele nesses diálogos cíclicos que falam a mesma coisa várias vezes. O único vislumbre que a gente tem, talvez, dependendo da maneira como você interpretar, o único vislumbre que a gente tem de motivação dele são cenas em que ele está num limbo negro assistindo televisão. Às vezes quando criança, às vezes como adulto. É quase como se fosse o episódio 26 do Evangelion do sequestrador do Silvio Santos. É ele lembrando, sei lá, é a cena do banquinho do Shinji, sabe? É ele lembrando de assistir o Silvio Santos na televisão. Essas cenas, elas também não colaboram para a formação do Silvio Santos figura pública. Porque, do ponto de vista do sequestrador, você tem alguns flashes do Rodrigo Faro na televisão falando quem quer dinheiro e as pessoas dando risada na televisão. Só que a maneira como as pessoas são filmadas e editadas dando risada na televisão, parece que o Silvio Santos tem uma seita e as pessoas estão dando risada maníaca. Então, não existe nunca uma formação da imagem positiva do Silvio Santos personalidade de televisão. É muito estranho. E faz parecer que foi o Silvio Santos que fez o sequestrador coringar. Porque é ele olhando meio maníaco pra televisão. E cria-se, de certa forma, mais ou menos, uma ideia de injustiça. O que, mais uma vez, é meio covarde. Porque é quase como se, eu acho que
Uma interpretação possível seria que o cara ficou vendo o Silvio Santos na televisão e ficou puto porque ele nunca teria aquela oportunidade. Ele nunca seria o Silvio Santos. Ele nunca seria alguém na vida. E olhar um milionário na televisão jogando dinheiro para as pessoas na plateia e as pessoas enlouquecidas, ensandecidas, maníacas, dando risada na TV, fez com que ele ficasse com raiva da sociedade. É uma impressão que eu tive. Então talvez o Silvio Santos seja a villain origin story desse cara, sabe? É a história de origem do vilão do sequestrador. E é covarde e esquisito e estranho pra cacete, porque o filme se recusa, na prática, a dizer que o Silvio Santos tenha qualquer coisa de ruim. Porque ele precisa mostrar o Silvio Santos... Vamos lá. Esse filme tem algumas alfinetadas, algumas críticas. Ele meio que mostra que a polícia é incompetente, que a polícia militar é brutal, que o governo do estado de São Paulo é omisso e incompetente. E depois que ele fala, assim, tem aquele letreiro no final, muito estranho. Sabe quando termina o filme e você tem a história do que aconteceu com os personagens depois do filme? O Silvio Santos corta muito rapidamente, assim. Conta a história do cara, e aí conta a história do Silvio. E do Silvio o ano de 2001 foi um ano muito importante para o Silvio Santos, porque ele estreou a Casa dos Artistas e foi homenageado pela Escola de Samba Tradição. E acabou. A história do Silvio Santos acabou em 2001. Porque, veja bem, tem algo muito importante aí. Mas, para o sequestrador, a história dele é que ele morre 5 meses depois na prisão por complicações de uma doença que ele pegou lá e que ele se complicou muito rapidamente e morreu em decorrência da doença. E a família do sequestrador processou o estado de São Paulo por omissão, porque o cara estava doente e a carceragem deixou ele morrer. Então existe uma certa alfinetada no sistema. Existe uma alfinetada no quanto o mundo é injusto, no quanto a sociedade é ruim, no quanto existe injustiça social e abismo social. O filme quer um pouco falar disso, mas não pode falar de verdade, porque tá falando do Silvio Santos. E se você for falar do Silvio Santos, você vai ter que falar que ele apoiou a ditadura. Você vai ter que falar que, por exemplo, quando ele consegue um jantar com a esposa do presidente e com o presidente por consequência, o presidente era o Figueiredo, sabe? Do governo militar. Mas o filme não aborda isso. Então ele não pode, de verdade, abordar o papel social do Silvio Santos. Talvez seja por isso que ele não pode mostrar o Silvio Santos na televisão. Porque a partir do momento que o Silvio Santos está na televisão, ele já tem um papel social completamente diferente do cara que recebeu a dica do Chico Anísio, numa cena extremamente Forrest Gump, de mudar o nome dele de Cenoura Bravanel para um nome mais curto, e tentou esse nome Silvio Santos que ele inventou da cabeça dele, tentou um papel de apresentador de rádio, muito humildemente, depois de quase ser preso por ser camelô. Essa figura é simpática. A figura atual do Silvio Santos, não. Então ele não pode contar a história de verdade do Silvio Santos. Só umas esquetes muito difusas. E ele se confunde todo no que ele vai fazer. E no meio do caminho, ele meio que fala que o Silvio Santos entrou na mente desse cara e deixou esse cara maluco. Pra mim, a única interpretação possível do tom daquelas cenas. Assistir o Silvio Santos na TV deixou esse cara completamente maluco. E o que isso quer dizer nessa história? Porque no final da história, spoiler pra vocês, fica tudo bem. O cara é preso. E o Silvio Santos reencontra a filha. E ele conta a história disso pro Manuel da Nóbrega, uma figura paterna, porque tem toda essa relação do Silvio Santos virar uma figura paterna pro sequestrador, assim como o Manuel da Nóbrega foi uma figura paterna pra ele, porque ele não teve uma figura paterna boa porque o pai dele batia nele, e por isso agora ele quer ser um bom pai, o que não funciona muito bem, porque o sequestrador mesmo fala que, tipo, pô, eu sei que você tá me julgando, você acha que meu pai era um pai ausente, meu pai era bom. Então foda-se todo esse paralelo, né? Mas ele faz esse paralelo e porque ele quer, no fim das contas, criar essa cena do Silvio Santos contando pro amigo dele, através de uma foto, né? O Manuel da Nóbrega morreu muito tempo atrás. Morreu quando o Silvio Santos era galã. Contando que aconteceu uma coisa muito importante hoje. Eu falei com a Cíntia. Não que ele foi sequestrado e que ele foi libertado pelo governador de São Paulo. O importante é que eu falei com a minha filha. O que tem muito pouco a ver com qualquer coisa que pudesse estar sendo dita ali através do sequestrador. Por exemplo, é um filme
esquisitíssimo. No meio do filme eu fiquei imaginando o que dava pra fazer. Porque dá pra contar história muito interessante ali. A história do Silvio Santos é interessante. A série do Star Plus dizem que é bem legal, que é meio que por conta de ser uma série, então ele pode contar a história ao longo de muito tempo e tal. Mas a história do sequestro podia ser um filme focado no sequestro apenas. E veja bem, tem uma parte desse negócio que é: o caso começou a ser tratado pela Polícia Civil, aí o governador falou de cima pra baixo que queria ser resolvido o mais rápido possível e colocou a Polícia Militar pra resolver. A Polícia Militar chegou fazendo uma invasão como se fosse uma raid da SWAT e dá merda também. Tem um outro momento que um policial federal idiota tenta dar uma de sniper e não consegue. Então, por exemplo, no começo tem uma briga no hotel que os caras vão conseguir pegar o sequestrador lá. E é uma briga muito feia, o que eu gosto. É uma cena legal, porque não é uma briga coreografada, é uma briga merda. É um policial gordo com um cara qualquer se enrolando no chão. É uma briga bosta, que é a maior parte das brigas, né? As brigas não são bonitas. Nem o UFC direito, as brigas são bonitas. É umas brigas feias. E aí tem essa briga feia e é só uma sucessão de erros da polícia. Os caras são altamente incompetentes. O sequestrador consegue descer pelo lado de fora do prédio num vão que é tipo dessa largura. Então o policial só tem tipo isso pra acertar. E o corpo do cara ocupa todo o espaço dali. Ele podia ter acertado esse maluco muito facilmente. Ele não acerta. Se você quisesse fazer uma história séria sobre uma operação policial que deu tudo errado, dava pra fazer. Se você quisesse fazer uma comédia de erros da pior operação policial da história do Brasil, na qual do outro lado tem a porra do Silvio Santos negociando com você, seria hilário. E você pegava um cara que fizesse uma imitação boa do Silvio Santos, e aí, tipo, de um lado tá a polícia toda levando a sério a operação, e arma, e sniper, KA-4, e do outro lado, mas ninguém é o senhor do tempo. Vocês querem tempo, mas vocês não têm tempo. Ah! Seria hilário. Mas o filme não quer isso. O filme quer se levar muito a sério e ele quer fazer tudo. No caminho, ele faz tudo errado. Vale a pena ver como filme engraçado? Não. Porque boa parte desse filme é só entediante. Boa parte desse filme é só chata. Então, é isso. Esse é o filme do Silvio Santos. Eu vi pra contar pra vocês que é muito ruim e vocês não precisam assistir, ok? Ah, vai pra lá, vai pra lá! Oi! Essa é a minha imitação do Silvio Santos. Eu sou melhor do que o Rodrigo Faro. Ah! A barra era bem baixa também, né? Esse foi o Kitsune desta semana. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe os seus comentários aqui na área de comentários. Se qualquer um de vocês chegou a assistir esse filme, por favor, comente. Porque eu duvido. Enfim, pode comentar, dá like no vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. E saúde, Vênus. E não se esqueça de colaborar no nosso financiamento coletivo no Catarse. O link tá na descrição aqui desse vídeo, beleza? Ficamos por aqui, até a próxima, falou!